Olá, eu também passei pela depressão pós-parto e se você está passando por esse momento delicado, nesse momento, o que eu posso te dizer é acredite, vai passar. Fica aqui comigo que eu vou te contar como ela veio até mim, como eu passei por ela e principalmente qual foi o valor que esse momento delicado agregou na minha vida. Eu fui mãe pela primeira vez aos 36 anos da Sofia. Um parto programado, organizado, até o nascimento dela era desejado o parto normal, mas infelizmente por algum motivo meu corpo não entrou em trabalho de parto e eu não quis induzir, eu não quis indução, eu quis que tudo fosse natural e ela chegou a descer pelo canal do parto, chegou a ficar coroada, mas meu organismo não entrou em trabalho de parto e fui para cesariana. Fui chateada para cesariana, confesso que fui, mas eu senti um alívio muito grande quando eles tiraram ela e correram com ela, porque correram com ela e aí o anestesista chegou até mim e falou assim que o meu líquido amniótico estava miconado e que eles precisavam verificar se ela não tinha aspirado o micônio, né? Que não sei se você sabe, mas o micônio é quando o bebê faz cocô dentro de você e ele não pode aspirar esse cocô do líquido amniótico, mas graças a Deus não foi esse o contexto, mas me trouxe paz, porque nesse momento eu entendia que ela realmente tinha que nascer naquele dia e que foi por cesárea e que estava tudo certo. Então, um tique nesse capítulo do parto, fui para casa, né? Aliás, os 2 primeiros dias, meu leite desceu tranquilamente, fui para casa. Ela, por incrível que pareça, dormia a noite inteira, os primeiros 15 dias, ela dormia, bem dizer, a noite inteira. E por mais que o pediatra falava para mim que eu tinha que acordá-la para mamar no meio da noite, eu não fazia isso. Então eu dava uma mamada para ela lá pelas 10h30, 11 horas da noite, e aí ela só acordava para mamar no outro dia por volta das 6 horas da manhã, e aí ela mamava, né? Mas até então estava tranquilo, porque eu estava experimentando toda aquela euforia do bebê, como ela não estava chorando muito, estava dormindo a noite inteira, recebendo visitas. E a minha mãe vinha todos os dias dar banho nela. E quando ela estava lá com 7 dias para o 8º dia, a minha mãe chegou para mim e me contou que ela ia fazer uma viagem. Que no próximo dia, nos próximos 3 dias, que era para eu observar direitinho como que ela fazia para dar banho na neném, porque era eu que ia dar, né? O banho nela até ela voltar da viagem. E eu acho que nesse momento foi quando eu enganchei numa desproteção. Quando a minha mãe chegou no outro dia, a Sofia já estava de banho tomada, porque eu quis dar o banho nela tentar dar o banho nela sem que a minha mãe me ensinasse como fazer. Na verdade eu emburrei e eu quis mostrar pra minha mãe que eu dava conta sozinha, né? Porque eu achei ruim dela viajar e me largar ali com a Sofia. A verdade foi essa. E eu passei muito medo durante esse momento de banho com a Sofia. O banho na frente, dando de frente, na hora que eu virei ela de costa, ela enfiou um pouquinho o rostinho dela dentro da água, a hora que eu vi, eu levantei ela. Então, assim, passei muito medo, passei muito perrengue, mas dei o banho. E nos outros 3 dias eu dei o banho nela também, sozinha, tranquila, mas sentindo aquele medo por dentro. E eu me lembro direitinho que foi com 15 dias que ela tinha nascido, num sábado. Eu acordei de manhã, meu marido não estava em casa, ele tinha saído para pedalar. E nesse momento me bateu um desespero, porque eu estava sozinha, só eu e a Sofia em casa. E aí nesse momento eu liguei as luzes da casa, todas as luzes da minha casa, liguei o som e fui para a cozinha fazer almoço. 8 horas da manhã eu estava fazendo almoço e chorando e rezando e pedindo a Deus para Sofia não acordar, porque se ela acordasse, se ela chorasse, eu não iria saber o porquê que ela estava chorando, porquê que ela estava desesperada. E Deus foi tão bom nesse momento que, por incrível que pareça, a Sofia não acordou. Meu marido entrou por volta do meio-dia e na hora que ele entrou, a Sofia acordou. E aí eu peguei ela, dei mamar
E nesse momento eu falei pra ele, eu não posso ficar sozinha. Preciso de alguém comigo, não sei o que tá acontecendo comigo. Contei pra ele o que aconteceu e aí fui atrás de ajuda, né? E aí eu comecei a me pegar muito chorosa, todo instante que eu ficava sozinha com ela me batia uma taquicardia, meu coração acelerava, às vezes me dava um suador e tinha que ter alguém ali comigo em casa o tempo inteiro. E o mais interessante, gente, a minha irmã ganhou neném antes de mim e eu a ajudei com o meu sobrinho, eu dei banho no meu sobrinho. Então eu nunca imaginei que eu fosse passar toda essa dificuldade de achar que eu não era capaz de cuidar da minha filha por ser a minha filha. E era isso que eu tava me sentindo, eu tava me sentindo incapaz, eu tava me sentindo totalmente assim, sem saber o que fazer. E mais do que isso, eu tava numa situação totalmente controlada por ela, porque eu não me permitia nem tomar um banho tranquila, porque apesar de não saber o que fazer, dentro de mim também eu entendia que só eu saberia o que fazer caso ela chorasse ou caso ela precisasse de alguma coisa. Então virou uma neura, né? Virou uma neura, E aí eu procurei ajuda, não liguei para um amigo meu que era terapeuta. Ele na hora falou pra mim o mesmo que eu falei pra você, não se preocupa, é normal, vai passar. Eu não vou atender essa demanda sua, vou te passar para minha esposa, que também é psicóloga, é terapeuta, é mãe de 4, e ela tem 4 filhos, e ela tem muito a agregar nesse processo seu, e foi uma bênção. E aí eu entendi algumas coisas, né? Para me ajudar nesse amparo emocional, eu não tomei nenhuma medicação alotrópica, eu tomei homeopatia, fiz tratamento homeopático por 8 meses e foi muito bom. E no meu processo de entendimento do que essa fase representou, e é aqui que é muito interessante, né? O bebê de 0 a 6 meses, desde o dia que ele nasce até ele completar 6 meses, a maior necessidade que ele tem, visceral, é de se sentir bem-vindo. E como que ele se sente bem-vindo? Ele se sente amado, querido e bem-vindo se ele está no colo. Ele precisa sentir esse tato, o contato, aquele colo gostoso. Ele precisa sentir a pele na pele, sabe? Palavras positivas de que ele é bem-vindo, de que ele é aceito. E muito colo, muito colo. E quando, nesse período de 0 a 6 meses da nossa vida, se ficou um buraquinho nesse processo, se nesse caminhar, se nessa estrada da vida que eu construí, do 0 aos meus 6 meses de vida, ficou algum buraco, em vários momentos da vida da gente, a gente também vai cair novamente nas mesmas necessidades que a gente tem nesse mesmo período. Um exemplo, nós que somos mamães, quando vamos parir, nesse exato momento, nós estamos 100% dedicados a cuidar do nosso bebê. Só que nós não podemos esquecer que nós, nesse mesmo período, nesses 6 primeiros meses depois do parto, tanto o bebê precisa de acolhimento, precisa de se sentir cuidado, amparado, aceito, nós, mamães, também precisamos. Precisamos também nos sentir cuidadas, amparadas, acolhidas, amadas, aceitas. E o que eu experimentei no meu processo de depressão pós-parto, o que eu entendi, o que eu compreendi do meu processo é que justamente nessa fase minha ficou um buraco. E aí eu fui investigar a minha história, fui falar com a minha mãe, né? Eu já tinha algumas ideias, que eu sei que eu nasci de parto normal, eu sei que eu nasci... Minha mãe levou um tombo um dia antes do meu nascimento e não era para eu nascer no dia 7 de fevereiro, mas ela caiu no dia 6 e esse tombo, com esse tombo o processo de parto dela iniciou-se e eu nasci no dia 7 e a minha mãe diz que eu nasci com uma hérnia inguinal.
e que como essa hérnia ela era muito sobressalente, então me pegar no colo, me manter no colo me causava dor. Eu chorava muito, porque não todo jeito que se manuseava comigo, dependendo do jeito que me virava, do jeito que me tocava, do jeito que me pegava, do jeito que me apertava, eu sentia dor e eu chorava. Inclusive, minha mãe conta que ela ou meu pai, quando eles iam me fazer dormir, eles me pegavam assim nas mãos, né? Nas mãos assim, ó, e ficava me acalentando assim de longe, não chegava comigo até o peito, né? Até o colo aqui. E eu só fui poder fazer cirurgia para resolver esse probleminha da hérnia com quase 4 meses de vida. Então até lá eu recebi muito pouco colo, eu tive muito pouco contato pele com pele. E ainda existe aquela crença, né, que as gerações mais antigas têm de que o colo da manha, né, que o bebê, a criança fica manhosa se pegar muito no colo. Então, uma outra informação que eu também tive dessa fase minha de 0 a 6 meses, primeiro era a dor, e a segunda é que a minha mãe ficava me rodiziando pelos cômodos da casa. Então, ela me deixava ali na sala, aí ali eu ficava um tempinho, ficava me distraindo, vendo tudo que tinha à minha volta, de repente eu chorava, aí ela me pegava, me levava pro quarto dela, me deixava lá em cima da cama, e ali também eu ficava entretida com as cores, com tudo de novo que tinha naquele ambiente, e aí dali ela me pegava, me levava para um outro quarto, e eu também ficava ali, outra hora eu estava no chão na cozinha, então eu ficava nesse processo, né? Sendo rodiziada entre os cômodos da casa e não podia ficar muito tempo também no colo porque eu sentia dor por conta dessa hérnia. Então nesse meu período eu fiquei com um buraquinho. E é por isso que eu experimentei a depressão, a tristeza, o desamparo quando a minha filha nasceu. Porque eu voltei novamente a percorrer essa estrada, como já era uma estrada conhecida, eu me deparei com um buraquinho lá e tropecei, caí na desproteção. E foi aí que eu experimentei a depressão e saber disso tudo, buscar essa história, conversar com a minha mãe a respeito, entender e compreender, funciona como se eu pegasse ali aquele buraquinho daquela estrada e eu entendesse que, ok, Niara, você viveu uma desproteção, mas não foi uma desproteção real, foi um contexto de vida que não te permitiu ter todo aquele amparo, aquele colo, aquele contato pele com pele que você precisava naquele momento. E quando você toma essa consciência, você acessa a história e você entende a compreensão, você ressignifica aquilo, é como se você tivesse ido lá naquela buraquinho e passado um cimentinho. Então eu fui lá e restaurei a minha estrada, tampei aquele buraco. O mais engraçado, né, e o mais interessante também nessa fase é que, como tarefa, eu tinha que sair de casa todos os dias por 1 hora, sozinha, para fazer qualquer coisa, mas eu tinha que fazer sozinha, tinha que ir sozinha. Por exemplo, se fosse comprar alguma coisa para a Sofia, ou se fosse para arrumar alguma coisa da casa, o ideal seria que eu saísse essa 1 hora para fazer algo para mim, por exemplo, fazer uma unha, ou fazer uma massagem, ou fazer uma caminhada. Mas se eu não conseguisse, que eu saísse para fazer qualquer coisa que fosse para minha casa, eu tinha que ir sozinha, né? E nesse processo de entender que tá tudo certo, que está tudo bem, eu saía da minha casa chorando, sentindo culpa de estar saindo e deixando a Sofia em casa. Por que eu precisava fazer isso? Por que eu precisava sair para deixá-la em casa, né? E aí eu estaria fora, ficava fora, e nesse 1 hora que eu tava ali, eu também ficava chorando. Mas você sabe por que eu chorava nesse momento? Eu chorava porque eu tava achando bom ter esse 1 horinha para eu respirar eu mesma, sabe? Para eu ter esse momentinho só eu, comigo mesmo, vamos dizer assim, né? Eu comigo mesma. Então são aprendizados que essas fases nos traz.
Quando eu digo que passamos por essa fase dos 0 a 6 meses em outros momentos da vida da gente, eu quero dizer que em vários momentos nós, não só mulheres, mas também homens, passamos por situações delicadas em que nós precisamos do amparo, da proteção, que nós precisamos de colo. A mamãe, quando pare, ela precisa de colo, de acolhimento. Nós, seres humanos, mamães e papais, homens e mulheres, quando a gente passa por um processo de demissão, a gente também precisa de amparo, a gente também precisa de colo. Quando a gente perde um ente querido, próximo, um pai, uma mãe, um marido, um filho, nós também precisamos de amparo, de colo, de acolhimento, de abraço. Muitas das vezes nessas etapas da vida a gente não precisa, não é que alguém chegue e fale alguma coisa, sabe, aquelas frases feitas do eu sinto muito a sua perda. Não, o que a gente precisa na verdade é abraço. É o abraço, é o sentir o quentinho, pele com pele. E como é bom a gente poder receber isso de pessoas que são importantes da vida da gente. A gente poder num momento desse, por exemplo, receber um abraço de um marido, de um pai, de uma mãe, de um filho, né? E se nessa estrada de 0 a 6 meses, em que a gente vivenciou, que foi quando a gente pavimentou, que foi quando a gente abriu o caminho para a nossa estrada da vida, que é justamente de 0 a 6 meses da nossa vida, se ali ficou um buraquinho, se ali ficou alguma lombadinha que seja nessa caminhada, a gente pode cair nela, tropeçar nela, caso a gente vivencie outros momentos da vida da gente. Como que eu sei que eu consegui ressignificar esse momento da minha vida? Depois de 4 anos, aos 40, eu fui mãe do Miguel. O Miguel nasceu antes do tempo, ele era um bebê grande, ele nasceu com 36 semanas, 4 quilos, 53 centímetros. Eu acho que eu entrei em trabalho de parto porque ele não tinha mais para nenhum lado para crescer dentro de mim. Então já veio o inesperado dele nascer antes, né? As roupinhas dele já estavam lavadas, estava tudo bonitinho, mas não estava nada arrumadinho, nada organizadinho, como estava da Sofia, né, da minha primeira filha. Mas nem com todo esse descontrole de bolsa estourar de madrugada, ligar para obstetra, ainda tinha também o desejo do parto normal, mas na hora que eles fizeram o exame de toque em mim, eles viram que o meu líquido amniótico também estava miconado, e o obstetra também não quis seguir para o processo do parto normal também por causa do tamanho, né? Porque no último ultrassom que foi feito um dia antes de eu entrar em trabalho de parto, ele já estava com 4 quilos. Bom, também fui para cesárea, também um pouco chateada, mas ali naquele momento também eu vi que realmente o meu líquido amniótico estava miconado e tá tudo certo. Ele realmente nasceu com 4 quilos, realmente nasceu com 53 quilos, um bebezão saudável, e não tive esse desespero. Eu não senti em nenhum momento o desamparo de não dar conta de lidar com a situação. E olha que nessa fase ainda teve uma situação interessante, que a minha menininha, que até então ela tinha 4 anos, ela me deu muito trabalho. Ela sentiu muito o nascimento do irmão. Ela tinha momentos que eu estava só eu com os dois em casa, em que o Miguel estava chorando porque queria mamar, e na hora que a Sofia percebia que ele ia mamar, que eu ia colocá-lo no peito, ela começava a chorar de desespero e assim, numa dor doída mesmo. Você via que era uma dor que ela realmente sentia, sabe? De falar assim, você não é minha mais, você não me ama mais. E rezava e falava, papai do céu, por favor, papai do céu, leva meu irmão de volta, eu não quero meu irmão, porque o meu irmão tomou a minha mãe de mim. E aí, de repente, ela entrava naquela dualidade de sentimentos, aí ela arrependia de ter pedido pro papai do céu levar o irmão, aí ela já chorava de novo, tá bom, papai do céu, não precisa levar meu irmão não, pode deixar ele aqui,
pode deixar ele aqui, e chorava, e chorava, e chorava. É um contexto que agrava muito essa fase nossa, né? Ainda mais no segundo filho, que além de ser uma adaptação sua ao bebê que está chegando, na verdade existe uma adaptação também sua a um bebê que você já tem um filho, trabalhar também, ajudar na adaptação desse primeiro filho, no caso da Sofia, para aceitar o Miguel, e eu não tive o desamparo, eu não senti o desamparo, eu não me senti desprotegida. Eu tive cansaço, em alguns momentos eu chorei, sim, chorei de cansaço, mas eu pedi ajuda, não foi a questão da depressão, foi realmente de chorar, de ver a filha sofrendo, né? Chorar de ver a filha sofrendo, saber que é um processo de entendimento. Hoje são super amigos, hoje vivem toda uma cordialidade de irmãos. Os momentos também em que eles ainda disputam os ambientes, né? Ainda disputa a mamãe e o papai entre eles, mas eu não experimentei o desamparo. E isso é muito importante, e foi aí que eu percebi que realmente eu consegui, né? Sedimentar, pavimentar ali esse processo. Aqui também eu queria falar uma coisa importante, né? Que muitas das vezes, quando a gente toma essa consciência de que eu preciso de cuidado, eu preciso de amparo, eu preciso de carinho, eu preciso que alguém cuide de mim enquanto eu estou cuidando do meu bebê recém-nascido, nesse momento você também pode fazer alguns contratos com as pessoas à sua volta. Por exemplo, quando você sabe disso, quando você tem um conhecimento disso e que você precisa de apoio, em vez de você bater a mão no peito e dizer, não, eu vou dar conta disso sozinha, eu vou lá e vou fazer, quais são os recursos que você tem que você pode te ajudar? Por exemplo, eu gostaria muito de dormir uma noite inteira de sono. Será que eu posso combinar de alguém dormir comigo? Ou o meu marido, no final de semana, de sábado para domingo, por exemplo, que ele não trabalha talvez no domingo, se ele não pode te dar esse apoio, e aí você tira o leite da bombinha, quantas mamadas o seu bebê mamar de madrugada, para você deixar tranquilo e você deitar e dormir, colocar aqueles protetores de fone de ouvido no ouvido para você realmente desligar e dormir, é uma questão. Apoio de algum amigo, de uma mãe, se a sua mãe pode passar um tempo com você, se ela pode estar ali dedicando, pelo menos que seja poucos dias, mas estar ali com você, que peça a ela ou ajuda você, colo mesmo, deitar no colo, confie na habilidade, na expertise, no conhecimento daquela mulher que é sua mãe, ou que é sua sogra, ou que é uma pessoa mais velha, uma tia, sabe? Confie para você poder tomar um banho tranquilo, um banho que te descansa, um banho que te traga refazimento, que te traga energia para terminar de vencer o dia ou para começar a vencer a noite. Então, fazer esses tipos de acordo, ver o que é possível fazer, né? O que é possível fazer para que eu tenha um pouco mais de cuidado comigo mesma, que eu possa fazer algo comigo, respirar um pouquinho, que seja sair, se 1 hora para você for muito, como foi o meu exercício, mas que seja meia hora, que seja 15 minutos, alguém de confiança que possa ficar com seu bebê, você deixa ele amamentado, deixa ele limpinho, cheirosinho, bonitinho, que você possa sair por meia hora, que seja para ler um livro, que seja para fazer uma caminhada, que seja para ir no supermercado, que seja para ir para dar uma volta. E eu digo esse momento só seu mesmo. E se você tem outro filho, que era o meu caso, por exemplo, que eu tinha a Sofia, né? Uma coisa que eu tive que fazer também para amenizar um pouco esse processo dela, né? De aceitação. Logo que eu tirei os pontos da minha cesárea, eu já voltei a levá-la e a buscá-la na escola.
Isso foi algo que foi muito importante para ela. Então, eu me organizei de tal forma que eu deixava o Miguel amamentado, bonitinho, e eu levava para a escola, voltava para casa, ficava com ele a tarde inteira, me organizava, mamava, dava mamadeira, dava banho. A hora que estava perto da hora de levá-lo, de buscá-la na escola, eu deixava ele amamentado, limpinho, bonitinho, deixava com a minha mãe ou com a minha enteada. Tem um período também dessa época também eu precisei de uma pessoa. Eu contratei uma pessoa que ficava comigo nesse período, justamente por volta das 5 horas da tarde até lá pelas 8h30, 9 horas, que era mais ou menos o horário que meu marido chegava em casa do trabalho, justamente para eu poder dar mais atenção para a Sofia. Porque, coincidentemente, nesse intervalo, logo depois da escola, era o momento que ela mais sentia. Não sei se por conta da saudade de ter ficado o período da escola longe de mim, mas quando saía da escola, que chegava em casa, ou que eu ia com o Miguel buscá-la, ali era um processo muito doloroso para ela e acabava se tornando um momento estressante para todos, não só para ela, quanto para mim e para o Miguel. Porque ela vinha, chorava, ela ficava nervosa, e caso chegasse a hora ali do Miguel mamar, Miguel irritado, com fome, chegava para mamar, e aí o Miguel chorando, e ele mamando, ouvindo a Sofia chorando, sabe? Então, eu me organizei nesse sentido de ter alguém ali comigo nesse momento, e aí eu deixava o Miguel, buscava ela na escola, da escola eu passava com ela sozinha em algum lugar para tomar um lanche, numa padaria, comia um pastel, qualquer coisa assim, para depois eu chegar em casa. E quando eu chegava em casa, já estava perto da hora da próxima mamada do Miguel, e aí ela já estava abastecida. Nesse momento ela já se sentia mais amparada, amada, abastecida, e aí era mais tranquilo lidar com o Miguel e com ela ali até que o meu marido chegasse em casa. Então, o que eu queria trazer para você, né, de valor, de que tudo que acontece na vida da gente, eu acredito que tem algo a agregar na gente como pessoa. Se o que eu tô passando é num contexto da maternidade, no meu papel de mãe, ou se o que eu tô passando é algo no contexto profissional ou familiar, de doença, seja qual for a dificuldade que você esteja vivenciando, eu entendo que tem algo, tem um valor ali, tem uma lição, tem algo ali que precisa ser olhado, que está chamando a sua atenção para que você olhe para algo que vai te agregar como pessoa. A depressão pós-parto para mim foi assim. Eu quis olhar para ela, eu olhei para ela e ela me ensinou. Ela me fez ressignificar uma fase da minha vida. Ela me fez entender da desproteção. Ela me deu a permissão de poder se sentir desprotegida. Ela me deu a permissão de poder pedir ajuda. Ela me deu a permissão de poder olhar para mim. Mesmo sendo mãe, eu posso olhar para mim. Eu, Niara, tenho essa necessidade. Eu, Niara, eu tenho a necessidade de estar comigo. Eu sou uma mãe melhor se eu me abasteço nessa necessidade de ter um tempinho comigo, que era essa 1 horinha que eu saía de casa. E se eu não tivesse olhado para isso, eu tivesse simplesmente, tô triste, tô deprimida, não posso deixar, não me deixe sozinha, e eu tomo remédio, dali a um tempo passa, porque dali a 6 meses passa, e se ela, num dado momento da minha vida, eu perco meu pai, ou eu perco a minha mãe, ou eu passo por um processo de demissão, ou um amigo doente, ou eu adoeço, ou eu tenho um diagnóstico de uma doença que não é bacana, ou algo acontece com algum filho meu, qualquer uma dessas situações que exigem de mim ser acolhida, ser cuidada, se eu não tivesse trabalhado essa permissão no momento da minha depressão pós-parto, eu talvez em alguns momentos da minha vida estaria vivenciando outros processos depressivos.
E será que não é isso que acontece com a maioria das pessoas que passam por esse problema da depressão, que hoje é um problema social que está cada dia maior, né? Então, eu deixo aqui com você essa minha contribuição, não só o conteúdo do que pode ser a depressão pós-parto, mas é uma reflexão do que ela significou para mim, do que ela trouxe de valor para mim, e que você possa pensar, se você está passando por ela, peça ajuda, se permita pedir ajuda e olhe para ela. Procure saber da sua história, dos seus 0 a 6 meses. Espero ter contribuído de alguma forma, espero ter feito sentido para você. Um grande abraço e até o próximo conteúdo.